de domingo para cá, eu vim pensando sobre a postura, a nossa postura, como embaixadores em nome de Jesus, nos lugares que nós passamos. Muitas vezes ficou a característica de que o cristão é bobo, o cristão é tolo, o cristão é pobre, ele se deixa ser humilhado para não ter briga, e não é bem assim. Nós temos que ser firmes em nossas convicções e justos. E brigaremos por aquilo que é justo, tanto para nós, quando nós temos que fazer justiça a outras pessoas. E temos recebido alimentos sobre como praticar a fé, como aumentar a fé, o que é a graça de Deus, ser embaixador em nome de Cristo e tantas outras coisas que recebemos até aqui e que eu e a minha família temos colocado em prática todos os dias. É impressionante como algumas coisas têm acontecido de uma forma completamente milagrosa. Diz que Deus nos dá muito mais além do que pedimos e do que pensamos. E uma das coisas que mudou no nosso comportamento, eu já falei sobre isso, é a forma de semear, seja o que for. Semear amor, semear investimento, semear carinho, semear alegria, semear no reino. Quanto mais sementes nós colocamos, mais possibilidade de colheita, porque a própria Bíblia diz, e a Bíblia também deve ser boa em agronegócio, diz que nós não sabemos qual semente vai germinar, se esta ou aquela. Então, quanto mais sementes nós colocamos, melhor será. Tem uma parábola sobre um administrador infiel, que o resultado, o resumo, quer dizer que nós devemos manter as nossas amizades com as pessoas do mundo. Não é porque nós vivemos no reino que vamos abandonar parentes, familiares, vizinhos, não é isso. Pelo contrário, nós, sendo testemunhas, essas pessoas vão olhar para nós e desejar alcançar essa graça, seja ela em qualquer área. Uma bênção na família, a paz, o amor, a prosperidade, a comunhão, enfim. Então, o Espírito Santo me convenceu, não era tema nem material para hoje, e convenceu a falar sobre as características da nova criatura. Vocês vão reparar que eu estou coçando o nariz, é que hoje eu mexi com uma tinta e com um solvente muito forte e me deu uma alergia. Eu já tomei o antialérgico, estou bem. De vez em quando, coça o rosto, o nariz, enfim. Nova criatura. Então, eu quero trazer algumas características evolutivas da nova criatura. Então, a primeira característica da nova criatura é a certeza da salvação. Nós sabemos que só existe a lei para aquele que infringe a lei. Por exemplo, carteira de habilitação. Então, eu entrei na escola e tirei a minha carteira de habilitação com os resultados do ensino, né, aquelas aulas teóricas, eu conheci a lei, conheci as orientações e fiz as aulas práticas do volante, da direção do carro, e aí eu me concederam uma carteira de habilitação por X período.
E ali no ensino, dizia algumas coisas, por exemplo, eu não posso estacionar em local proibido, eu tenho que respeitar a mão da via, se é para a direita, para a esquerda, se é mão dupla, eu tenho que ter atenção no atravessar o cruzamento, parar no semáforo vermelho e outras coisas. Coloquei as coisas mais simples. E muitos acidentes e infrações, elas acontecem pela infração da lei. Então, a lei, ela não vai atuar sobre a minha vida se eu obedeço à lei. Então, a lei só existe para aquele que infringe a lei. Então, a salvação é como uma carteira de habilitação. Mas fica um pressuposto que, como eu sou salvo, eu desenvolvo o crescimento de Cristo em mim, não infrinjo as leis, não digo a lei mosaica, a lei do Antigo Testamento, mas não infrinjo a lei da nova aliança, que é crer, agir com fé, mas é ser justo. Não faça para o outro o que você não quer que faça para você. Então, nesse desenvolvimento da salvação, ela é uma conquista, mas eu já tenho a minha carteira de habilitação da salvação. É como eu já fiz o teste prático e o teste escrito. Então, vamos dizer assim, eu confessei com a minha boca, o meu nome foi escrito no livro da vida e desci as águas do batismo. Eu tenho não só a salvação plena do cartório, mas eu fiz uma prova pública de que eu creio nisso, que o batismo é uma prova pública. Não é ele que garante a salvação, mas ele sepulta coisas da velha criatura. Então, dentro desse raciocínio, a primeira característica da nova criatura é a salvação. Marcos 16, 16. Então, vamos entender como é que funciona isso. Teremos bastante versículos hoje, talvez a minha dissertação seja mais lógica, né? Ou melhor, menos dissertativa e mais matemática. Marcos 16, 16. O texto diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ele está dizendo que quem não for batizado não é condenado. Mas quem não crer é condenado. É pela fé e pela graça que alcançamos a salvação. Então, quem crer e for batizado será salvo. Então, eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu confessei isso publicamente, com o meu coração, com a minha mente. Creio que ele que ele é filho de Deus, veio por intermédio de uma mulher, que ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia. Eu creio nesse processo. Isso traz para mim, eu creio com a minha mente e com o meu coração e confesso com a minha boca. Romanos 10, 9 e 10 vai justificar o que eu falei. Romanos 10, 9 e 10. Diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Talvez todos que estão interligados na nossa conexão agora, pode falar, mas isso já sei, estou careca de saber. Mas eu preciso, às vezes, que entenda o raciocínio. Porque é nesse processo que nós vamos chegar no extremo. Então, com a salvação, com a minha confissão, com a minha fé, eu entro nesse processo de sair do mundo e entrar no reino. Mais um texto, 2 Tessalonicenses 2, 13 a 15. Mais um para justificar esse pensamento. Segunda Tessalonicenses
Espera aí, que eu vou ajudar você aqui. Espera, C, acho que é. Essa. Não é com C, pessoal, licença. Sense de... faltou uma letra, não. Isso. Porque falta uma letra. É senses, é plural. Desculpa. Pô, perdão, a parte aqui da digitação teve problema. 2, 13 a 15. Se não vai entrar, eu leio aqui. Peraí, verdade. Segunda Tessalonicenses 2. Segunda, 2, 13 a 15. Diz assim, entretanto, vai, 13 a 15. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que o que também vos chamou, mediante o nosso evangelho, para alcançares a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra ou seja por epístola. Então, aqui, mais uma vez, volta só um pouquinho, mais uma vez, nós alcançamos a primeira característica, que é a salvação, desde o princípio. Desde o princípio. O princípio está lá em Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Antes de eu nascer, antes da minha mãe e meu pai se casarem, já existia um plano para o meu nascimento, para a escolha da minha salvação, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito Santo e fé. Então, a fé também nos santifica, mas não é tema para hoje. Então, nós temos a primeira característica, que é a salvação. A segunda característica, assim que eu sou registrado em cartório, meu nome está escrito no livro da vida, eu recebo uma outra coisa, que é a adoção. João 1, de 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Verbo, e sem ele, o Verbo, nada do que foi feito se fez. Que verbo é? O verbo que é Jesus, o verbo haver. Haja luz, houve luz. Um verbo impessoal. Só ele pode conjugar. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, João Batista, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo que jaz no maligno, o mundo que não crê em Jesus, não o conheceu. Veio para o que era seu, os judeus, e os judeus não o receberam. Mas a todos nós, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não são
filhos consanguíneos, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então, a segunda característica é a adoção. Nós somos adotados como filhos de Deus, e nesse momento, Jesus, que era unigênito, não tinha irmãos, era o filho único, agora ele é primogênito. Ele é o primeiro de nós. Amém? Gálatas 3, 23 a 29. 3, 23 a 29. Está escrito assim. Vamos discorrer dessa forma mais metódica, mais matemática. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, presos, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, de base, para nos conduzir a Cristo, um caminho, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, que era um caminho da lei. A lei levou a Cristo. Mas quando chega em Cristo, esse aio, que foi o caminho pela lei, não serve mais. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Quem confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador pela fé, ele é introduzido no livro da vida como filho de Deus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Até o 29. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Oh, aleluia! Aqui já temos o título da terceira característica, que é a herança. Mas temos mais um versículo para a adoção. Efésios 1, de 13 a 14. Na ordem do raciocínio, então, Efésios deveria ter vindo antes. Está escrito assim, Efésios 1, 3 a 14. O texto é longo porque ele não tem parada. Precisa de fôlego para entender. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai do Jesus primogênito, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O que são regiões celestiais em Cristo? São as nuvens da glória de Deus para os filhos. Volta. Quando o texto diz, na região celestiais em Cristo, essa sorte de bênção é para nós, do reino, e não para as pessoas do mundo. Assim como nos escolheu, de novo ele vai dizer, antes da fundação do mundo, escolheu como? Nele, para sermos santos e irrepreensíveis. Então, ele nos escolheu para sermos separados e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele. O amor que ele teve em se entregar por nós. Então, em amor, ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, salvação, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós. Mais uma característica, a graça,
sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, que é a palavra. A vontade de Deus é a palavra dele. Ele nos desvenda o mistério da palavra, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. A palavra é Jesus, então tudo está nele. De fazer convergir nele, nos convertemos nele, convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, seja no século passado, no século vindouro, isso sempre está acontecendo. Todas as coisas, como as do céu, como as da terra. Então, volta. Todas as coisas vão se convergir nele em qualquer tempo. Pode continuar. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Outra característica, o qual é o penhor da nossa herança. Então, o Espírito Santo, ele é a garantia da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Nós somos propriedade de Jesus Cristo. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos, é até ali mesmo. Então, até o 14, não sai do raciocínio. Então, aqui, mais uma vez, mostra que antes da fundação do mundo, ele já havia nos escolhidos para a salvação. Primeira característica, a salvação. Segunda característica, somos adotados como filhos de Deus. Em terceiro lugar, somos herdeiros, temos uma herança. Romanos 8, 12 a 17. Romanos 8, 12 a 17. Aqui, até a salvação e a adoção, parece tudo normal. Já sei que eu sou filho de Deus. Mas quando começa a entrar a herança e as outras características, a coisa começa a ficar mais interessante. Não que não fosse ser filho de Deus, mas isso já está inserido em nós, a maioria dos que estão conectados. Então diz assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então já confirma que somos filhos. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Ele está endossando a condição de filho. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Até o 17, até aqui. Então, aqui está dizendo que se somos filhos, somos também herdeiros. Vamos para Gálatas 4, de 1 a 7, e aí nós vamos refletir um pouco sobre isso. Aleluia. Gálatas 4, de 1 a 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo. O que é menor? Nós éramos do mundo e renascemos em Cristo. Somos crianças. Precisamos de um tutor. Em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores, até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo,
Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, o aio, ele veio através da lei, o caminho, o aio é o caminho, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Abba, Pai é paizinho. Oh, meu paizinho, paizinho querido, Abba, Pai mostra a intimidade. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Vamos lá. Quando se fala de herança, muitas vezes se fala de testamento. E nós temos uma Bíblia com 2 testamentos. Ora, você reparou que num dos textos diz, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que é herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo? Nós somos filhos de Deus como os judeus, herdeiros de Deus, herdeiros das promessas de Abraão, Velho Testamento, e co-herdeiros com Cristo, herdeiros de uma promessa futura. Eu tenho no Velho Testamento uma promessa terrena, uma terra prometida na terra. E nós temos em Jesus Cristo uma terra prometida no céu. Nós temos uma Jerusalém terrena e uma nova Jerusalém no céu. Então, nós temos, não é o crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo, não. Mas é o crente da fé. É o crente que tem um pé na terra prometida e o outro pé na nova Jerusalém, na glória de Deus. Ou seja, eu tenho o olho no peixe e o olho no gato. Eu estou de olho nas minhas conquistas, que eu vou vivenciar e desfrutar, dia após dia, de glória em glória, vitória em vitória, mas eu não esqueço que, no final de tudo, eu também investi num terreno. Eu semeio num terreno aqui no planeta Terra. Então, vamos falar praticamente. Eu compro um terreno de 1.000 metros quadrados e vou plantar sementes de laranja. E vão nascer pés de laranja. Então, eu vou imaginar que a cada metro quadrado eu tenho um pé de laranja. Então, 100 metros quadrados eu tenho 100 pés de laranja. Então, eu pus sementes e nasceu o pé de laranja. E eu vou colher as laranjas aqui na terra. Mas diz a Bíblia que o maior tesouro é o tesouro no céu, onde a traça não corrói e o ladrão não rouba. Então, eu preciso fazer investimentos na terra e investimentos nos céus. Os investimentos na terra são monetários. O próprio dízimo ou oferta são sementes na terra. Nós colhemos aqui. Ninguém compra a salvação com dinheiro. Aliás, já foi pago isso, por um preço muito alto. Mas nós semeamos no céu, na Nova Jerusalém, como novas criaturas, as nossas ações. O amor, a compaixão, a educação, a prática do bem, o perdão, o favor imerecido, quando você pratica a graça, faz algo de graça, e tantas outras coisas. Essa prática não só nos ajuda a semear no terreno do céu, na glória, porque lá na glória diz que as nossas obras passarão pelo fogo, e só o que for bom, o que passa pelo fogo, ouro, prata, bronze, pedra preciosa. Mas se as nossas sementes forem palha, feno, madeira, papel, vão queimar. Então, eu preciso ter esse entendimento. Eu não compro nada no céu. Não tem como pagar. Já foi pago. Mas eu semeio nessa terra. São as minhas atitudes.
São as obras que eu faço aqui na terra. E essa obra não está diretamente ligada ao obreiro da igreja. Não é a obra. É a obra de orar por alguém, é a hora de interceder, é a obra de ajudar o próximo, levar sopa, levar uma coberta, ajudar uma pessoa que pede um alimento, favores até para a família, enfim, estarmos bem nessa condição. Então, nós estamos aqui no meio do caminho. Recebemos uma herança gratuita. Nós temos 2 testamentos. Então, somos herdeiros de Deus, das promessas de Abraão, e somos co-herdeiros com Cristo, da promessa da glória de Deus, lá na Nova Jerusalém. O que é necessário como característica para que eu desfrute dessa condição de filho e herdeiro? Nós precisamos ser transformados. Pregamos outro dia que Abrão, ele duvidou da promessa por 24 anos. Com 75 anos, Deus falou com ele: eu vou te dar um filho, e você será pai de nações. Com 85 anos, a mulher dele, Sarai, diz: fica com a escrava e vê se põe um filho aí para você não passar vergonha com a família, com a vizinhança, e está resolvido. E ele, oportunista ou não, duvidou de Deus. Ele foi lá. Quando Deus muda o nome dele para Abraão, pai de muitas nações, a ficha caiu, ele começou a acostumar, e um ano depois, aos 100 anos de idade, nasce o filho dele. Então, ele duvidou da promessa de Deus por 24 anos, 75, mas 24, 99, Sara, agora já mudou o nome também, engravida, e ele recebe Isaac como filho da promessa. Então, ele foi transformado aos 99, no espírito, ele foi transformado aos 99 anos. Eu espero que eu seja transformado antes de 99 anos. 2 Coríntios 5,17. Como é que funciona essa transformação? Eu tenho uma dica para dar. 2 Coríntios 5,17. Vamos lá. E assim, se alguém está em Cristo, é filho. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém é nova criatura, é herdeiro. Então, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. O problema é que quando eu era velha criatura, eu estava morto nos meus delitos, é o que está escrito. E quando eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e eu, especificamente, fiz a prova pública, desci as águas do batismo, diz a Bíblia que o meu velho homem foi sepultado. E peço perdão a 2 pessoas que estão aqui, que nessa semana perderam entes queridos, mas eu preciso falar sobre isso. Essas pessoas que foram sepultadas, nós não vemos mais. E o problema é que, como novas criaturas, nós queremos ressuscitar o velho. Eu quero trazer à minha memória o velho Osmar, em algumas circunstâncias. E eu não posso fazer isso. Primeiro que, na lei, nós estamos na graça, não se podia tocar em morto. Quando há uma passagem que diz, deixa eu sepultar o meu pai, não sei o quê, Jesus disse, deixai os mortos sepultar os mortos. O que ele estava dizendo? Ele está muito preocupado com essa situação. Resolve e me segue. A vida continua. Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é filho de Deus,
é herdeiro e precisa jogar fora essas lembranças que deprimem, essas lembranças que causam medo, essas lembranças que trazem a autoestima para baixo, essas lembranças que trazem a dúvida, essas lembranças que trazem a incredulidade, essas lembranças que trazem a humilhação, a rejeição, o fracasso, a falência, a morte, a doença. Eu preciso deixar claro uma coisa aqui. Principalmente os que desceram as águas do batismo cancelaram o DNA familiar, cancelaram. Eu posso ter na minha certidão de nascimento filho de Oscar e filho de Maria. Está lá, certidão de nascimento, é um documento. Na carne. Mas eu não renasci na carne. Eu renasci no espírito. E a carne eu tenho que sacrificar. Porque se eu continuar com as obras da carne, eu de novo vou morrer. Eu preciso estar na obra do espírito. Na obra do espírito eu sou transformado. Então, se eu estava morto em meus delitos e o batismo nas águas sepulta a velha criatura e renasce uma nova criatura, por que de vez em quando eu olho para o vento, eu olho para baixo, eu afundo nas águas, eu já não acredito mais no tudo posso naquele que me fortalece? Por que a minha fé vai para o chão? Porque eu saí da postura de nova criatura, de filho de Deus. Por isso começamos falando com a salvação, com a adoção de filho, com a Nova Jerusalém, um lugar que não tem tudo de bom, perfeito, agradável, maravilhoso. Eu não sei se vai ter feijoada no céu, se vai ter lasanha, eu não sei o que vai ter, se vai ter colesterol. Eu sei que tudo que é bom vai ter lá. Diz que os animais não serão mais agressivos, que a criança vai brincar com a serpente, como se fosse um bichinho de estimação. Lembra daquela musiquinha? Se essa rua fosse minha, eu mandava lá. Essa música da minha infância é a Nova Jerusalém, só vê lá em Apocalipse. É uma rua com pedras de brilhante, um ouro, mas está escrito lá. Você já imaginou? Não vai ser os buracos aqui de São Paulo. Vai ser algo que você não vai tropeçar. Eu não sei se você vai levitar. Eu não sei. Mas eu imagino que é o melhor. Se aqui hoje, com 50 e poucos anos, eu corro e me canso, lá eu vou correr e não vou cansar. Lá eu vou saltar muralhas, como se eu fosse um atleta do salto triplo, do salto em vara. Essa é a minha fé. Mas eu preciso garantir o meu passaporte para lá. Eu só vou garantir o meu passaporte como nova criatura. Imaginou o cara crachá? Eu estou com o meu crachá de Nova Jerusalém. Aí, quando eu vou passar na alfândega, eles, cara crachá. Não, mas o que está aí não está igual ao que está aqui. O seu crachá é de nova criatura, mas você está meio desgastado. Você tá morto, você parece um zumbi. Porque a minha característica, ela é de velha criatura. E aí a foto, imagina esses sites de relacionamento. A pessoa vai lá e coloca a foto da Miss. E aí, quando vai haver um encontro, não encontra, porque a pessoa da foto era só para fazer um contato rápido. Enfim, vamos voltar aqui no nosso raciocínio. Agora vamos para Filipenses 3, 13 e 14. Oh, aleluia! Esse texto agora me alegra muito.
13 e 14. Irmãos Fernanda, Marcelo, Flávia, Celina, Danilo, Renata, Alex. Não sei se tem mais alguém aqui, eu não vi, mas tem mais alguém, receba esse chamado. Irmãos e irmãs, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, eu não posso mais, como nova criatura, geração eleita, manter os velhos pensamentos, velhas atitudes, que me derrubam. E são as circunstâncias. Não estou falando de dúvida nem de incredulidade, que são os inimigos da fé. Mas são circunstâncias. Ai, meu Deus, e agora? Toca o telefone, pelo amor de Deus, atende e diz que eu não estou. Toca a campainha, então, parece que é o toque da última trombeta. Ai, agora, vamos cortar a luz. Nós precisamos manter a nossa fé de atração das coisas boas, porque aquilo que eu penso, eu também atraio. É física quântica. Pensamento, sentimento, comportamento. Eu penso, eu me comporto, eu atraio. Eu quero ir agora para Romanos 12, 1 e 2. Então, nós entendemos que nós somos novas criaturas, que temos que deixar as coisas da velha criatura para trás, olhar para Jesus, e aí, rogo-vos, pois, irmãos, todos aí que estão conectados, pelas misericórdias de Deus. Que são misericórdias de Deus? Não é apenas o perdão. Esse misericórdias de Deus é o seguinte, diz o texto que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a cada dia, a cada manhã, que Ele renova as suas misericórdias, para você começar no zero, sabe? Computador formatado, começar do zero. Você apagou todas as mensagens do seu celular, está com a memória limpa, começa tudo de novo. Apresenteis o vosso corpo, o nosso corpo físico, por sacrifício vivo, porque eu estou vivo, santo, porque eu busco a santidade, não me contaminar, e agradável a Deus. Qual é o sacrifício agradável a Deus? O que agrada a Deus? A nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional não é o culto da igreja, é o nosso culto racional, é a nossa intimidade com Deus, a nossa oração, a intercessão, a súplica, a ação de graças, é o culto racional. Então, volta um pouquinho, o meu culto racional, a minha adoração a Deus tem um sacrifício com o meu corpo vivo. Os hebreus, eles ficam se balançando, eles criam uma oferta para Deus com o próprio corpo, eles adoram com o corpo. Santo, porque eu não me misturo com o mundo, e agradável, porque eu tenho fé. Fé no meu culto racional. Eu oro e creio que vou receber. Santo, porque eu não me contamino com outras coisas. E não vos conformeis com este século. Século aqui, a tradução é mundo. Não vos conformeis com este mundo. Mas porque século é o momento em que vivemos. Então é o mundo em que vivemos. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos. Aleluia. Estava na minha cabeça o termo grego, que está sendo muito pregado nos últimos tempos, essa palavra. Então, ela é uma transformação, como a água que se transformou em vinho, metanoia. Então, eu preciso ser transformado. E essa transformação, a palavra metanoia, não é uma transformação externa, é uma transformação interna. Eu não mudo a minha aparência, eu mudo de dentro para fora. Aleluia. 2 Coríntios 3,18. Como acontece essa transformação? Ele é uma característica, mas há necessidade de um exercício. 2 Coríntios 3,18, vocês estão cansados de ouvir esse versículo, mas eu não sei se já decoraram. E todos nós, irmãos, irmãs, com o rosto desvendado. É muito propício, né? O outro dia encontrei uma pessoa na rua que não me reconheceu. E ela disse assim, você estava de máscara, né? Máscara, mascarado. Quando eu tiro a máscara, eu desvendo o rosto. Então, com o rosto desvendado, nós tiramos as máscaras do mundo. Nós ficamos nus na presença de Deus. Então, sem máscara, não é essa máscara do Covid-19, mas 100% íntegro na presença de Deus, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória em sua própria imagem pelo Senhor, o Espírito. Nós somos transformados pelo Espírito Santo. Então, eu necessito que o meu mentor, o meu professor, o meu personal trainer, é assim que fala, Flávia, personal trainer, que o meu personal transformation, o meu personal da transformação, Espírito Santo esteja comigo. Como você vai fazer uma aula de inglês se o professor não está lá? Como você vai fazer uma aula na academia se o professor não está lá? Como você vai fazer uma aula de tricô se a professora não está lá? Como que eu vou ser transformado se o meu mentor não está comigo? Hoje eu vou na igreja, que eu marquei com o Espírito Santo às 9 horas da noite, e ele vai me ensinar como é que eu sou transformado. E aí, desculpa, não foi o Espírito Santo que marcou com você. E se isso aconteceu, você é uma pessoa de grande revelação, que você vai num culto, que você não sabe quem realmente vai pregar, qual é o tipo de palavra que vai ser pregada. Então, aqui não é esse culto racional. Eu não vou no culto racional na igreja para ser transformado. A igreja deveria estar com essa função para ensinar e transformar e tudo mais. Mas esse culto racional é o meu culto diário. Eu acordo, eu falo com o Espírito Santo. Em algum momento do dia, eu dobro meu joelho e oro com o Espírito Santo. Eu intercedo pelos meus familiares. Eu vou avançando num processo de fé e de consciência cristã para ter essa transformação. Porque uma nova criatura transformada é uma pessoa de oração. E você conhece uma pessoa de oração quando ela abre a boca para orar. Então, eu leio muito sobre isso. Nossa, eu já li vários livros sobre oração. Eu sou PhD em oração. Então faz uma oração para nós. Não é o momento, eu preciso de me entronizar com o poderoso e soberano Deus. O ser que ora, ele ora. Ele ora. Então, essa característica de transformação, ela está diretamente ligada ao nosso comportamento. Surgiu um problema financeiro. E agora? Como é que vai ser? Não. A nova criatura vai dizer, qual é o tamanho do problema? Qual o prazo que nós temos para isso? Existe algum recurso? Vai analisar todas as informações. É isso aqui? Ok. Com toda oração e súplica, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento esta situação. Ela
não é nova, mas talvez pela minha ignorância, pela minha irresponsabilidade, isso se acumulou, mas como um justo, eu tenho desejo de sanar este problema, restituir qualquer prejuízo que possa ter ocorrido, mas eu não tenho recursos imediatos. Espírito Santo de Deus, me dê sabedoria, revelação de como eu posso solucionar este problema a partir de agora, em nome de Jesus. Aleluia. Percebeu? Eu posso ter pecado, errado, sido negligente, irresponsável. Eu assumo a responsabilidade e já apresento para Deus. Esse é o caráter, a característica da nova criatura. Em qualquer outra circunstância, eu lesei alguém, em qualquer coisa. Olha, me perdoa. Vamos fazer um plano aqui para que eu possa te restituir ou honrar com essa questão. E quando nós estamos nos esforçando e não acontece, e esse comportamento que não era da nossa vontade começa a trazer para nós um prejuízo, não digo do nosso caráter, mas da nossa reputação, o joelho tem que ser dobrado mais. Eu tenho que apresentar mais. Porque eu quero ser uma pessoa transformada, não por aparência, mas por caráter. Eu não quero uma reputação, eu quero um caráter. E aí a coisa começa a mudar. Nós sabemos que na história de vitória de muitas pessoas, ninguém tem conhecimento dos dias de luta, ou de reveses, ou de sofrimento que cada um passou. Geralmente no final, e fulano alcançou a glória. Sabe Deus quantos anos, quanto pão amassado pelo diabo comeu. Então, a nossa transformação, ela não é necessária. Ela é imprescindível para alcançar agora a última característica. A última característica. Que ela vem com vários braços. Uma delas são as bênçãos. Nós lemos em Efésios 1 que Deus já nos abençoou. Ok, é passado. Mas vamos supor que por uma falha, uma irresponsabilidade, um esquecimento, você, entre aspas, perdeu a bênção. Deuteronômio 28. Perdeu a bênção. E aí, Deuteronômio 28 diz o seguinte: Deuteronômio, espaço 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Aqui é Velho Testamento. Mas ouvir a voz do Senhor é ouvir a voz do Espírito Santo. Guardar os mandamentos que hoje te ordeno são os conselhos que ele nos dá diariamente. Eu estou contextualizando para a nova aliança. Então, todos os mandamentos que hoje te ordeno são os conselhos que o Espírito Santo nos dá a cada manhã. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Eu não vou relatar uma por uma. Mas todas as bênçãos, todas. Eu sempre dou esse exemplo. Você foi no mercado e você gosta muito de um produto. E esse produto não é barato. E naquele dia, você falou, não, eu fiz uma listinha, eu vou pegar só o que eu necessito, porque eu estou com X na carteira. Aí você passa por aquela gôndola e o produto, ele pula no seu carrinho. A bênção te alcança. E quando você vai passar no caixa, vem aquelas promoções. Nesse momento, todo mundo que tiver com o produto XYZ, XPTO, não precisa pagar. Porque é graça. Graça é favor imerecido. Então, eu tenho toda a sorte de bênçãos que me alcançam. Quando? Se eu ouvir a voz do Espírito Santo.
se eu atentamente obedecer os seus conselhos. Aleluia. Outra, da nova criatura. Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Nós recebemos do alto: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse poder não é força para levantar peso. Esse poder é o poder de realização, seja de sinais, prodígios e maravilhas. Poder de empreender, poder de gerenciar. É soberania. É humilhado, será exaltado. Aleluia. Provisão. Filipenses 4:19. Nós temos 30 mil promessas. Eu coloquei algumas aqui sobre pós-transformação. Então, eu não posso duvidar. Eu não posso acreditar que veio a tempestade e a coisa vai ficar ruim. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então, ele é o Deus da provisão. Como ele chama? Jeová Jirê. Graça. Tito 2, de 11 a 14. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens e mulheres, educando-nos para que, renegadas a impiedade, deixando as coisas que para trás ficam, impiedade, paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Quando fala Salvador, está relacionando a Nova Jerusalém, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O que é zeloso de boas obras? Zeloso no nosso comportamento. Cuidado com o nosso comportamento. Saúde plena, Isaías 53, 4 e 5. Ele já arrancou tudo. Por que que vem uma dor? E eu vou lembrar do avô do bisavô, que morreu porque tinha essa dor. Eu não tenho mais DNA do bisavô do avô. Eu tenho DNA de Jesus Cristo. Eu sou irmão dele. E eu faço o que ele fez. Então, quando eu estou na rua, andando, em casa eu não lembro disso. Eu vou fazer uma caminhada. Eu faço isso aqui. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. O castigo foi para ele, mas na minha caminhada eu digo, pelas minhas pisaduras eu sou sarado. Eu sou livre da enfermidade, eu sou livre da iniquidade, eu sou livre do pecado, eu sou livre das dores, em nome de Jesus. Aleluia. Novo coração. Ezequiel 36, 26, 27. Ezequiel, capítulo 36. Versículo 26 e 27. Aleluia. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Por quê? Porque Jeremias diz que o nosso coração é enganoso. E o enganador, que era Jacó, se transformou em Israel. Então, Israel é povo de Deus. Jacó, ele era filho de Isaac.
Mas o filho de Isaac gerou uma nova nação. Olha só que interessante. Então, eu preciso, nessa transformação, tirar o coração enganoso, desesperadamente corrupto, diz a palavra. Então, eu recebo um novo coração. E por que fala, e porém dentro de vós o espírito novo? O espírito novo, ele tem que ter um coração novo. Porque ninguém coloca vinho novo em vaso velho. Então, espírito novo, unção com o Espírito de Deus, ficar cheio do Espírito de Deus, eu preciso de um coração novo. E quando é que eu sei se o meu coração é novo? Quando eu percebo o que eu falo. Quando eu percebo que eu falo na irritação, quando eu percebo que eu falo na inquietação. Se as palavras saem da minha boca num momento inoportuno não são agradáveis, o homem só fala porque o seu coração está cheio. Dar-vos-ei coração novo, espírito, e porém de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra. Coração de pedra é o coração duro, como era o coração de Faraó. O coração duro é um coração que não dá mão à palmatória, um coração que não perdoa. É um coração avarento. Tirareis o coração de pedra e vos darei coração de carne, um coração macio. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Até aqui. Novamente. Novo coração, novamente. Isso está em 1 Coríntios 2,16. Aleluia. 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Como é que eu tenho a mente de Cristo? Eu tenho que pensar como Cristo. Eu tenho que conhecer Cristo. Eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que ouvir pregações sobre Cristo. Eu tenho que conversar com o Espírito Santo. Porque Jesus disse que o Espírito Santo me ensinar tudo o que ele falou. Espírito Santo, como é que era Jesus? Em algum momento, ele vai falar com você. Na Bíblia, num filme, numa pregação. Aleluia. Se eu tenho uma nova mente, eu tenho novos pensamentos. Filipenses 4, 8 e 9. A palavra finalmente, em grego, ele é, olha, de tudo que eu já falei para vocês, o mais importante é isso aqui. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, novos pensamentos. Outra coisa que Deus dá para nós é riqueza. Provérbios 10, 22. Aleluia. Aleluia. Tudo isso é através da nova aliança, que vamos celebrar daqui a pouco. A nova aliança. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. E esse enriquecimento não é milhões na conta. Esse enriquecimento talvez não sejam as contas em dia, mas esse enriquecimento é prosperidade. Ter o que você precisa na hora que você precisa. Ter paz na hora da adversidade. Ser derramado óleo de alegria quando o dia é para angústia ou para tristeza. Aleluia. O Espírito Santo derrama sobre nós novas criaturas, sempre coisas novas. E é impressionante como ele fala conosco. É impressionante.
Meu Deus do céu! É impressionante. No sábado à tarde, nós fomos caminhar. Passamos em vários lugares, estávamos passeando, e vocês sabem que mulheres gostam de olhar as vitrines e as lojas. Estava eu e o Danilo, a Renata e a Luciana. E eu saí com um agasalho sem bolso e levei um molho de chaves. E antes de sair, eu posso garantir que o Espírito Santo falou: pega a chave reserva, não leva o molho de chaves. E eu não achei a chave reserva, que é um chaveirinho com uma chave única do portão. Nós não temos uma entrada social aqui em casa, saímos pelo portão da garagem. E aí, eu não encontrei, eles já estavam na rua me esperando. Eu saí, prendi a chave na cintura. E fomos em vários lugares. Passeamos, caminhamos, enfim, andamos acho que 2 ou 3 horas batendo perna, enfim. Foi divertido, muito legal a comunhão da família. Quando voltamos para casa, já havia escurecido. E eu fui pegar a chave. E não encontrei a chave. Um molho de chaves. Pelo menos 10 a 12 chaves. E eu, naquele momento, ao invés de fazer que a velha criatura se manifestasse, eu olhei para o meu celular, se tinha carga e se tinha conexão. E eu falei para a Renata: eu vou voltar até a esquina, onde a Luciana comprou um negocinho ali numa loja. Eu vou voltar esse caminho, porque se eu perdi esse molho de chaves, deve ter sido agora no começo. Essa era a minha ideia. Enquanto eu faço isso, você liga para a funcionária que tem uma chave reserva da nossa casa. E aí, enquanto eu fui e voltei, ela falou com a pessoa, ela estava em casa, próximo de onde a gente mora, chamou um Uber. Então, o tempo de eu voltar, enquanto eu fui procurar, orando em espírito, recitando a palavra, Lucas 12, 11, 2, nada há perdido que não vai ser encontrado, e ela, crendo na minha crença, achava que eu ia voltar com o molho de chaves na mão, então não tinha ainda apertado o play do Uber. Assim que eu cheguei, achou? Não. Aí ela confirmou, e nós resolvemos, entramos e ok. Como já era sábado à noite, eu fui até a padaria, algum local que estava aberto, e não encontrei. E disse para ela: vamos entrar, vamos fazer o que tem que ser feito. Amanhã, outro dia, eu acordo cedo e faço uma caminhada com a luz do dia. E se eu não encontrar, eu ainda tenho segunda-feira, porque a maioria do comércio, é uma rua de comércio, só vai abrir na segunda-feira. Muito bem. Eu sei que alguns estabelecimentos abrem depois das 10 horas, então, no domingo de manhã, alguns lugares que estavam abertos, banca de jornal, um boteco, eu fui perguntando se alguém encontrou um molho de chaves na rua e tivesse deixado no estabelecimento, porque alguém achar um molho e levar embora não seria comum, eu deixaria no estabelecimento. A minha fé dizia que eu ia encontrar. E aí, na hora do almoço de segunda-feira, eu pensei: acho que todo o comércio está aberto. E eu avisei a Renata: estou indo buscar as minhas chaves. Você encontrou? Sim, eu vou até lá buscar. Então, eu saí como Abraão, que mudou de nome. Eu tinha certeza que eu ia encontrar a chave. E eu bati em mais ou menos 30 estabelecimentos. 30. E no último, foi uma loja que nós entramos, e o Danilo estava com sede, tinha um banco em frente ao bebedouro, enquanto a Luciana e a Renata olhavam as vitrines. E eu peguei água para o Danilo e sentei, eu estava cansado já. E o molho de chaves saiu da minha cintura e ficou preso na cadeira sem fazer barulho. E fomos embora. Aí eu entrei nesta loja e uma vendedora me perguntou: o senhor precisa de ajuda? Eu estou indo ao caixa, porque eu acho que eu deixei as minhas chaves aqui.
E ela disse, fui eu que encontrei. Até então era conversa de louco, porque eu achava que todo lugar que eu fui, eu esperava que as chaves estavam lá. E a moça encontrou as chaves, pôs um saquinho e guardou no caixa. Eu voltei para casa como se estivesse andando sobre nuvens. Eu voltei hilariante. Eu voltei, alguém pedia esmola, eu não só dava um trocado, como eu ministrava a palavra, como eu orava. Eu estava em êxtase espiritual, eu estava em ação de graças. Eu estava extremamente entusiasmado. A palavra entusiasmado no grego é Deus dentro de si. Mas não porque eu encontrei as chaves e economizei dinheiro de uma nova cópia. Não. Porque a minha fé foi provada. E a minha fé foi aprovada. E talvez, não vou dizer da minha esposa ou de alguém, não, eu não vou falar isso, mas nós, quando estamos andando na fé e as respostas não acontecem, eu fui em 30 estabelecimentos. Eu repeti a mesma história para 30 pessoas, em lugares que tinha público. Entrei numa lotérica, cheia de pessoas. Eu não fui na lotérica, mas eu passei na calçada em frente à lotérica. E nós andamos na avenida por dois lados, fomos por um e voltamos por outro. E andamos mais ou menos, talvez, 2 quilômetros de cada lado. E eu não fui em todos os estabelecimentos. Mas eu agi como uma nova criatura, determinado. Um testemunho que talvez não represente nada extraordinário, mas tem a característica de uma nova criatura. Eu não duvidei nem por incredulidade, mas eu tinha convicção. E eu falava ao Espírito Santo, você sabe onde está a chave e não quer me dizer. E eu ia andando e conversando com ele. E falava para ele, risca aí mais um, estou chegando perto. Diz a motivação de vendas, antigamente dizia que para cada 9 nãos, você tem um sim. Eu posso dizer com a pandemia e com a minha experiência, que para cada 30 nãos, você tem um sim. Porque eu alcancei um sim depois de 30 tentativas. Mas o sim existe. Porque na fé eu tenho o sim e o amém. Na fé, como nova criatura, eu tenho a certeza das coisas boas, perfeitas e agradáveis que o Senhor tem para mim, para minha casa e para minha família. E vou deixar uma profecia para vocês, porque a maioria que está conectado aqui já teve experiências com Deus, já teve palavras proféticas. O mais interessante é que eu esqueci de falar isso, e agora quando eu falei palavra profética, na segunda-feira de manhã, eu recebi uma ministração no meu WhatsApp. E eu resolvi, não lembro mais se foi segunda, foi domingo, eu recebi uma ministração, isso mesmo, foi no domingo. E eu ouvi 1h e tanto. E a palavra era 1 Samuel 30, quando o inimigo destrói Ziclag. E aí, Davi, ele chora até não ter mais forças. E aí ele decide consultar a Deus. Perseguirei eu os inimigos? E Deus responde, pode perseguir, eu vou contigo. E no meio do caminho, existe um egípcio, que era servo, escravo dos inimigos. E diz que Davi ajuda essa pessoa, e essa pessoa leva ele ao resgate, e tudo é recuperado e restituído. Essa palavra fortificou a minha fé na segunda-feira. E eu disse, Espírito Santo, você me disse para ir atrás, e que alguém guardou a minha chave. Você sabe onde essa pessoa está, não me deixe passar despercebido. E foi o último lugar que eu entrei. Então, eu vou deixar uma profecia para vocês.
Quantas palavras vocês já não receberam dentro de igrejas, em pregações, lendo a Bíblia, e que talvez essa profecia ela foi sepultada. É como se o prazo de validade dela tivesse sido esgotado. Como Sara, aos seus 89 anos de idade. Já não tem mais condição. Como Abraão, com 99 anos, um corpo já amortecido. Mas eu garanto para vocês que aquilo que foi prometido, todos nós viveremos pós-transformação. O melhor dessa terra. Aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem penetrou em coração humano. É o que o Senhor reservou para os transformados em Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Nós vamos participar da ceia da transformação, aproveitando. Então, você que já pegou os elementos da ceia, nós colocamos água aqui, porque a água é o símbolo da transformação em Caná da Galileia. Mas se você está com seu suco de uva aí, ele já é o símbolo transformado. Então, tanto faz, nós colocamos água para celebrar a ceia do Senhor. Celebrar a ceia do Senhor, ele é um ato de mandamento. Fazer isso é um verbo no imperativo. Fazer isto em memória de mim. Que memória? Memória da morte, que não foi em vão, e memória da ressurreição. Então, quando nós participamos com o corpo de Cristo, não celebramos, mas trazemos à memória o sofrimento. Lembrando que a morte dele nos deu vida, e vida com abundância. Levou tudo que não prestava, dores, doenças, enfermidades, iniquidades, pecados, injustiças. E quando participamos do cálice, é o cálice da nova aliança. Que aliança? Aliança transformadora. Porque é a aliança com o Espírito Santo. E é através do Espírito Santo que nós alcançamos a transformação. Então, na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Ele pegou o pão, deu graças, te dou graças, Senhor, partiu e entregou aos seus discípulos. Receba o corpo de Cristo, receba o corpo de Cristo. Já houve um processo de transformação. Ele pegou o pão e disse: isto é o meu corpo. Um pão de trigo, na época, e azeite, talvez sal, um pão sem fermento, um pão asmo, se transformou no corpo de Cristo. Então, nós estamos nesta ceia de hoje, na ceia da transformação. Eu vou trazer para nós. O nosso corpo mortal, de velha criatura, sendo transformado num corpo glorificado como Filho de Deus. Tome posse agora. Eu vou dizer mais para vocês. Eu não sou contra regime, não sou contra a atividade física, não sou contra, pelo contrário. Eu sempre fui um esportista e comer sempre exagerei e gosto muito de doce. Mas presta atenção. Jesus disse assim: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra.
Eu creio, essa é a minha fé e estou buscando isso, que se eu alcançar a transformação adequada, como Deus quer, e o meu peso ideal está fora do que eu sou, do que eu tenho, Deus, ele trabalha também isso em nós. Deus é Deus de lipoaspiração, Deus é Deus de botox. Ele aformoseia o rosto sem cirurgia plástica. Então, quando eu agrado a ele, ele me agrada. Ele me dá muito mais além do que eu possa pedir ou pensar. Eu não estou aqui, como diria, fortalecendo a rebeldia na alimentação, no exercício. Não, muito pelo contrário. Isso vai ajudar Deus. Mas quando eu chego na plenitude da minha formação em Cristo, totalmente transformado, eu alcanço também toda a graça, toda a sorte de bênçãos, em todas as áreas da minha vida. Aleluia. E ele pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança. Todas as vezes que comerdes e beberdes, anunciai a minha morte até que eu venha. Quem não comer do meu corpo, quem não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Por isso, todas as vezes que celebramos a ceia, aumentamos a nossa expectativa de vida, e vida com abundância. Por isso, nós celebramos a ressurreição de Cristo. Celebramos um novo tempo em nossa história. Receba a transformação da nova aliança. Receba a transformação na nova aliança. Receba a transformação na nova aliança. Diga assim: onde você está, espírito da velha criatura? Fomos transformados em filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Viva a vida nova, a esperança, a alegria, a paz, a saúde, a provisão, a prosperidade e tudo que é bom, tudo que é perfeito e tudo que é agradável. Tomamos posse agora, nesse novo tempo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Amém, pastor. Amém, pastor. Glória a Deus, queridos. Amém, muito obrigada. Sejam novas criaturas. Se precisar, Alex, você compra uma peruca